ouvintes da Conecta ITV, da Rádio Mater Dei FM de Piraju e Rádio Barreirinha de Portugal. Eu sou Cláudia de Araújo e hoje recebemos no ponto de conexão o amigo muito especial que tem se destacado aí e tem histórias boas para nos contar. Jéder Morguete, aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Que alegria conversar com você, Jéder. Ô, Cláudia, olá, a alegria é toda minha. É um prazer enorme estar novamente aqui no seu canal, podendo participar. E dessa vez falar um pouquinho da minha vida pessoal. Da primeira vez foi da parte profissional, né? Que a gente falou lá do hotel. E agora chegou a hora desse outro lado do Jedinho, que algumas pessoas conhecem. Quem não conhece vai saber um pouco agora da minha história. Exatamente. E coisa boa a gente tem que falar. Com Você certeza. acabou de chegar de uma maratona do Rio de Janeiro. Então, para nós conversarmos, para a gente falar um pouco sobre isso, me diga, o que foi que te levou a começar na corrida de rua e há quanto tempo esse hábito faz parte da sua vida? Cláudia, a corrida entrou na minha vida há mais ou menos 11 anos atrás. Eu era fumante, eu fumava muito. E eu estava com 39 anos, resolvi que eu ia parar de fumar, parei mesmo, consegui, recebi essa graça do céu, porque não é fácil. E assim, logo no começo, eu comecei a comer muito, porque a comida ficou saborosa, né? A comida ficou mais gostosa. E eu comecei a ganhar peso rapidamente. Aí eu pensava assim, meu Deus, eu vou começar a engordar. E comecei assim, a fazer caminhada, caminhada. E comecei a fazer uns trotezinhos, né? Eu não tinha fôlego, né? E aquilo foi evoluindo, né? Com o passar dos anos, né? Eu corria 1 quilômetro. Aí eu fui pegando gosto por aquilo, até eu encontrar um pessoal que também corria. E aí foi um estímulo a mais para dar início na corrida, entendeu? Então foi por aí. Quando eu parei de fumar. Que bacana isso, né? Trocou hábito, o hábito Foi por um hábito saudável, né? Isso é muito bom. Agora, desde o início da sua trajetória como corredor, teve algum momento em que você precisou interromper os treinos por alguma lesão, por cansaço ou até questões pessoais? Isso, se aconteceu, te abalou emocionalmente? Cláudia, teve um episódio assim. Já fazia muitos anos que eu corria, né? Muitos anos mesmo. Era pós-pandemia já. E o meu sonho era correr uma maratona, ou seja, os 42 quilômetros, 193 metros. E assim, era assim, uma coisa assim, que eu sonhava demais mesmo. E eu acabei me inscrevendo numa maratona, ia ser na cidade de Curitiba, né? Foi em 2022 isso. E eu fiz todo o treinamento, contratei uma assessoria para me treinar. E faltava 20 dias para minha corrida, eu comecei a sentir uma dor assim na coxa, né? E aquilo foi aumentando, aumentando, ao ponto de eu não conseguir nem andar em poucos dias. E era uma hérnia de disco que tinha estourado. Precisei passar por uma cirurgia, né, de coluna. Foi uma coisa assim muito traumática. Mas até aí eu estava bem, né? Agora o trauma, o problema emocional foi após cirurgia, que aí eu recebi o diagnóstico que eu não poderia correr mais. Aí foi muito triste para mim, mas assim, na vida tudo se dá um jeito, com responsabilidade, com profissional. Aí eu fui fazer fortalecimento, eu fui fazer pilates, iniciei tudo do zero de novo, até conseguir chegar novamente a correr bem. E depois de quanto tempo da sua cirurgia que você voltou a praticar esporte? Olha, eu com 15 dias que tinha feito a cirurgia, eu já caminhava 5 km. Com 2 meses pós-cirurgia, eu já estava correndo 5 km. Lógico que não era recomendado, mas eu fui na Uhum. minha evolução, eu estava bem e não parei nunca mais. E após a cirurgia, né, além de todos os treinos, que é muita intensidade, já se passou 4 maratonas. Olha, 4 maratonas. Bom, Jéder, depois de mais essa maratona concluída,
O que ainda te move? O que mantém viva essa vontade de continuar se superando prova após prova? Então, na verdade, assim, todo corredor ele tem uma gana de correr, né? A gente termina uma maratona, a gente pensa assim, ah, é a última. Mas meia hora depois que você terminou, que você tomou um banho, que você estabeleceu, você já está pensando qual vai ser a próxima. Ano passado eu fiz 2 maratonas num ano. Então, assim, por conta da minha idade, uma série de fatores, foi muito para mim, porque o treinamento é muito intenso. E a maratona em si também, né? Então, o ideal é se fazer uma por ano. Né? Tem até um relato aí do médico, o Drauzio, que fala uma maratona por ano é o recomendado. Passou disso, você já está exagerando o seu corpo. Mas assim, a gente termina já querendo outra. Por mim, eu já corria outra esse ano, mas assim, a gente tem que ter juízo, saber do corpo da gente. Então, assim, eu já estou pensando para o ano que vem. Então, de qualquer maneira, para o ano que vem, no mínimo, uma maratona. Mas meu sonho hoje é correr uma ultramaratona. É meu projeto de vida. Eu pretendo um dia conseguir. Eu não sei quando vai ser, se vai ser ano que vem ou mais para frente, porque exige muito. Mas o meu sonho é uma ultramaratona. Ou seja, que é acima de 42 km, né? Acima de 42, então quanto seria? Então, ultramaratona já é considerado, 50 km já é uma ultramaratona, 60 já é uma ultramaratona. Eu tenho, assim, o objetivo, eu tenho uma prova em mira que dá 60 km, que ela é mais ou menos na metade do ano, ela liga duas cidades aqui do interior de São Paulo, a Água de São Pedro a Brotas, ela dá 60 quilômetros. Esse ano teria essa corrida, ela foi cancelada. Então, para o ano que vem, eu estou mirando ela. Né? Isso é se eu já não inventar uma outra maratona, mas o meu desejo mesmo agora é uma ultra maratona, é me superar mais. Olha, 4 maratonas. Quais foram? Curitiba, A primeira foi Sorocaba. Essa hum, de Sorocaba foi em 2023, né? Eu praticamente assim contratei um treinador, que é o pessoal que dá camiseta, sem limites, um pessoal que eu gosto muito, o professor Maurício, excelente, me entende muito também, muito profissional. Então, assim, eu contratei ele e treinei sozinho, sem ninguém saber. Minha família, meu patrão, ninguém sabia de nada. Quando souberam, eu já tinha corrido a maratona, por conta do meu problema de coluna, ninguém queria que eu corresse, né? Mas fui muito bem, né? Terminei acho que em 4 horas e 8 minutos, foi excelente, foi formidável, né? Fiquei muito feliz. Depois a segunda foi no ano seguinte, eu fiz em Londrina, foi uma maratona também bem legal, é um trajeto assim, bem difícil, que tem bastante subidas, descidas, né? Fui ótimo também, demorei um pouquinho mais, foi em torno de 4h20. No mesmo ano, eu já emendei mais uma, que foi em Curitiba. Que na verdade Curitiba era um sonho interrompido lá atrás, né? A Curitiba foi uma coisa assim que eu tinha que ir lá terminar, parecia que estava algo que eu não tinha terminado na minha vida. E foi assim maravilhoso, foi meu melhor tempo em maratona, deu 3 horas e 42 minutos. Eu me superei muito ali. Foi maravilhoso mesmo, foi assim, um dever cumprido, entendeu? E agora, por fim, foi essa do Rio de Janeiro, que foi meia de supetão também, porque eu não consegui a inscrição na época certa, e eu achei que eu nem ia correr lá no Rio. Por fim, eu acabei conseguindo uma inscrição num evento que chama Rapa do Tacho, e faltava assim, apenas 6 semanas. E 6 semanas é muito pouco para treinar. Mas eu me dediquei muito, fui para cima, ainda consegui fazer um tempo muito bom, deu 3 horas e 48 minutos, terminei muito bem, sem dores. Enfim, foi maravilhoso mesmo. bom, essa quarta maratona sua. Rio de Janeiro. O que diferenciou essa maratona do Rio das outras que você já participou? Seja em termos de desafio pessoal mesmo, cenário ou uma sensação de conquista? Olha, a maratona já é um desafio em si. E o Rio foi um desafio para mim também, assim, locomoção, que eu acabei não tendo ninguém para ir, eu tive que
sair de uma cidadezinha pequena do interior, ir sozinho para a capital, pegar voo, coisa que eu nunca tinha feito, ir para o Rio de Janeiro, né, que é dito, né, como um lugar violento, então eu tinha assim muitos medos, né, e isso acabou assim sendo uma superação pessoal muito grande, né, e na própria maratona já é uma grande superação. Só que a gente ganha um presente muito grande, né? Você acaba tendo assim uma conexão com outras pessoas de muitos lugares durante a prova ali. Você conhece muita gente e você acaba tendo amizade forte que fica marcado para sempre dentro do coração da gente. Enfim, cada maratona tem uma história. Cada maratona é muito especial. Cada maratona é única. A verdade é essa. Sim. Durante a corrida que você estava lá no Rio de Janeiro, teve algum trecho duro fisicamente ou mentalmente que passou alguma coisa pela sua cabeça ou só teve momentos agradáveis? Não, Cláudia, a maratona não é assim que funciona. A maratona, a gente corre os 30 primeiros km maravilhosamente bem. A gente vai brincando, vai pulando, vai tirando foto, é só alegria. Mas parece que existe mesmo até uma regra para isso. Chama-se muro, você bate no muro. Dali para frente, dos 30 quilômetros para frente, se torna muito difícil. Aí a questão é mental, porque o seu corpo já está muito desgastado. Você começa a sentir dores no quadril, dores no joelho, tudo onde você já tem algum problema, aquilo aflora muito. E na do Rio não foi diferente. No quilômetro 26 ao 30 eu estava bem, ali do 30 voltando foi bem difícil mesmo, mas aí é o quê? O que a gente faz? A gente lembra de todos os treinos, todos os sacrifícios que a gente fez para estar ali, que não é fácil, né? E pede a Deus, né? Eu costumo muito olhar o céu e falar, Senhor, me ajuda, tá quase terminando. Porque é uma força que a gente tira, a gente não sabe da onde. A maratona te ensina a ter disciplina e ter assim um olhar frio, porque se você usar com emoção de coração, você desiste, porque você começa a ficar. Aí assim, é só quem está naquele momento que sabe. Quando vai chegando os 40 quilômetros, que falta dois, que você já começa a enxergar a linha de chegada, você esquece tudo. Você esquece as dores, você esquece o cansaço. É uma renovação que entra em você, que você vai chegando cada vez mais perto. E olha, não teve uma maratona que eu não cheguei e não chorei de emoção, de emoção demais mesmo assim, e outras pessoas também se abraçam, choram, porque é muito emocionante, é uma gratificação enorme mesmo, pelo desafio que a gente passa, por a gente não ser um atleta profissional. A gente é um atleta amador, né? A gente tem o trabalho da gente. Então, o tempo de treino, de dedicação é muito pequenininho, né? Alimentação, a gente tenta o máximo, mas é uma superação a cada uma delas. Sem dúvida. Bom, tudo isso que você acabou de falar não é fácil para chegar no dia da competição, da maratona. E às vezes, muitas pessoas que veem, ou até mesmo pela mídia, tudo, rede social, TV, fala, é aquele momento. Então, acha que é muito fácil, né? E não é. Mas e o que conselho você daria? Principalmente para os jovens que ainda eles têm essa vontade de entrar nesse universo da corrida, participar de maratona, mas ficou só está na vontade ainda. Entendi. Cláudia, o que eu falo assim, a pessoa não precisa mirar uma maratona que é 42 km. A corrida em si tem muitas modalidades, tem 5 km, tem 10 km, tem a meia maratona que é 21 km, que é uma delícia, é uma prova muito gostosa, não exige tanto. Então, assim, o fato da pessoa sair do sofá, sair do sedentarismo e começar uma atividade física já está ganhando demais, demais, demais. E a pessoa tem que procurar aquilo que gosta. E a corrida te dá uma liberdade de você correr em lugares abertos, de você conhecer bastante pessoas.
então isso estimula mais. Mas eu sempre falo, todo e qualquer esporte vale muito a pena. A pessoa precisa achar aquilo que faz bem, que gosta, sair do sofá e começar a fazer. Porque a gente só tem ganho para a saúde, o físico e o mental, principalmente. Sem dúvida. Bom, eu estou vendo aí atrás várias medalhas, não é? Somos xodós. Quantas medalhas você já tem, é, que você conquistou correndo? Você tem ou já perdeu a conta? Cláudio, eu nunca contei, eu tenho várias E a do mesmo. Rio? Cadê a do Muito. Rio para mostrar? A do Rio, espera aí, do Rio, tá aqui, ó. Não, essa não é do Rio, é do Rio. Está perdido no meio de tantas Aqui, ó, medalhas. essa é do Rio de Janeiro. Essa pequenininha aqui, ó. Ah, essa é a minha xodozinha. Ai, maravilhosa. Sempre é a última que você tem um carinho especial ou é a primeira? Qual é mais, tem um sabor Eu gosto de diferente? todas elas, e todas elas que eu pego na mão, que eu fico olhando assim, eu começo a recordar no dia que eu corri. É muito interessante. Assim como as camisetas, a gente acaba tendo assim, um apego muito forte, muito pessoal mesmo. Sensacional. Não, Jéder, muito. olha, você tem algo para dizer que não foi lhe perguntado e você gostaria de falar para as pessoas? Olha, você até perguntou o que motiva, né? Às Hum. vezes eu penso muito naquele cara, naquele Vanderlei Cordeiro de Lima. Esse cara, ele estava em 2004, em Atenas, correndo uma maratona. O cara estava assim, uma vantagem enorme dos outros corredores. E entrou um palhaço lá, segurou o cara e ele perdeu o ritmo da prova. E assim, ele tinha tudo para desistir dali, fazer um escândalo, reclamar, pedir. Enfim, o cara pegou, o cara continuou correndo da maneira que ele pôde, ainda acho que foi bronze ainda naquele ano lá. Então, assim, aquele cara me motiva muito. Porque assim, a força de vontade, a disciplina que ele teve naquele momento ali e o amor na corrida, por ele continuar, terminar a prova, para mim, assim, aquele cara é meu ídolo. Verdade mesmo. Olha, Jéder, você nos mostrou que correr vai muito além daquilo que imaginamos, que é sobre cair, levantar, parar e retomar. Resistir e se transformar é o que você faz todo dia. Então, que essa maratona seja só mais um capítulo de uma longa jornada com passos firmes e um propósito bem claro que eu sei que você tem. Deus te abençoe e que tenha muitas maratonas pela frente. Amém. Muito obrigado mesmo. Fico feliz de participar mais uma vez e poder contar mais um pouquinho da minha vida para vocês. Um grande abraço a todos. Abração e fica com Deus. E aos queridos internautas, ouvintes, o nosso muito obrigada pela companhia em mais uma semana com Ponto de Conexão. Continue com a gente pela Conecta aí TV, Rádio Mater Dei FM de Piraju e Rádio Barreirinha de Portugal. Até a próxima. Tchau, tchau. A Rádio Barreirinha, 16 anos de emoção, levando música, alegria no coração. De norte a sul, o som que faz vibrar. São 16 anos de história pra contar. Rádio Barreirinha, sempre a nos guiar. Com sua batida, a gente vai dançar. Seja noite ou dia, a festa vai continuar. 16 anos de rádio pra comemorar. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela.
Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox. A combinação perfeita, com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela, 99637 1570 com Lucas, 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351 4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527, Centro. Fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp Lu Modas Infantil.